Shabbat Shalom, Shalom Lekulan, Shalom Tzadikim, Shalom Mevorach Haverim, sejam todos muito bem-vindos. Este sábado seja de muita paz, de muita harmonia para todos os irmãos, para todas as irmãs que estão assistindo agora conosco, ou estão assistindo no seu melhor horário, na sua casa, sua mesa, a sua cama. Sejam muito bem-vindos à retomada do estudo das Parashiot por parte do Lotus. Nós nos encontramos, neste exato momento, dentro de uma Parashat muito importante para o conceito cabalista da existência. Nós tratamos, na instrução da semana passada, superficialmente, sobre a Parashat que fala sobre o nascimento de Yaakov e de seu irmão Esav, sobre o roubo de sua bênção. E nesta nossa Parashiot, nós vamos ver a saída de Yaakov de junto de seu pai após roubar a bênção de seu irmão Esav. E por isso a Parashat tem o nome de Vayetze, ou Vayetze. A pronúncia está mais próxima do S, então por isso a gente escreve Vayetze, mas a maioria dos Kahalotes colocam a letra Z, também Vayetze. Mas a pronúncia é mais próxima do S. A leitura está no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10 a 32, 3. Aqui é onde nós vamos ver a saída de Yaakov de dentro do seio familiar para encontrar com o irmão de sua mãe, o irmão de Rivka, Lavan, e desposar as filhas dele. Contudo, as parashots que passaram antes disso, desde a Parashat Bereshit até a Parashat Vayetze, foram aproximadamente um mês e uma semana de parashots, ou seja, nós estamos 5 parashots acumuladas para trás. A gente passou o áudio da primeira Parashat, né, que é a Parashat Bereshit. Então, existem 4 parashots que nós temos que revisar. Eu havia dito que nós faríamos 2 parashots ao mesmo tempo, só que possivelmente a gente não conseguiria aprofundar nem a primeira, que nós estaríamos recapitulando, e nem a segunda, que nós estaríamos vendo na semana. Por isso, em meditação, com a ideia de passar um conhecimento mais profícuo, cheguei à conclusão de que vou fazer uma gravação das parashiotes que ficaram para trás, para os irmãos poderem assistir no seu melhor horário, na sua casa, essa parashiote que ficaram para trás, essas parashiotes, perdão, e daremos continuidade em sincronia com a Torá semanalmente. Então, sendo assim, os irmãos vão receber as outras parashiote direto lá no grupo e também na parte do acesso na página que está sendo preparado lá para os irmãos que fazem parte do grupo. Para que nós entendamos o que está acontecendo aqui, Abraão sai da terra de seus pais, onde Nimrod era
o Deus vivo, no qual eles cultuavam todo o panteão dos céus. Ele, que com seu pai criavam ídolos para adoração, pelo seu conhecimento astrológico, passa a mudar a sua ideia de que as forças celestes sejam deuses e entende que elas são regidas por uma coisa maior, a qual Abraham deu o nome de El Shaddai, o Deus da montanha, ou o Deus da estepe. Tendo se conectado a El Shaddai, um conhecimento não foi mais muito bem quisto na terra de Ur, que para nós é possivelmente um nome dado àqueles fogões grandes onde se constroem tijolos. Ele sai de Padan Aram. Este é o lugar de onde ele sai. Então, de Padan Aram, ele vaga pela terra e vai até Canaan com sua meia-irmã, Sarai. Sarai e Avram, neste momento, são representações de Abba Veima. Abba Veima é Chochma, Abba, pai, e Iman, Binah, mãe. O pai e a mãe da criação, sabedoria e entendimento, inteligência, que são meio irmãos. Nós sabemos que conectam-se naquilo que a Torá chamará de Da'at. Por que Da'at? Porque quando Abraão conhece Sará, isso quer dizer intimamente, a palavra utilizada em hebraico é Ledaat, quer dizer, um conhecimento profundo, um conhecimento de caráter sexual, mas nós sabemos que toda vez que um tratado místico, filosófico, esotérico evoca sexualidade, ou então ebriedade, né, embriaguez, você está falando de um conceito místico, não se está falando literalmente do sexo como um ato de penetração homem e mulher, mas de um conhecimento profundo. Quando se fala em estar embriagado da palavra de Deus, não quer dizer que quem está escrevendo ali encheu a cara de vinho e agora tem conexões com Deus por causa disso. Não é isso. E ao interpretar erroneamente essas passagens, muitos acabam caindo nos seus ritos, no qual se envolve uma porção de bebedeira e atos mágicos de sexualidade, etc. Só um momento, acredito que o irmão tenha falado conosco. Só um instante. Oi, meu irmão. Deixa eu abrir aqui o microfone. Só um instante. Pronto, irmão, por favor. Pode falar conosco. Boa noite, meu irmão, meus irmãos. Perdoa a intromissão. De vez em quando a gente para um pouco para intrometer. Meu irmão, me surgiu uma dúvida aqui. Eu acredito que o senhor tenha falado em outras instruções, porém não me vem à mente a resposta em si. Eu queria perguntar para o irmão se é exatamente desse trecho que vem a atribuição de Daat como uma semi-sefirá, né, como uma sefirá oculta. Perfeito, meu irmão. Sim, sim e não, né? Vamos lá. Essa ideia de Da'at como um semi-contador, né, entre Chokhmah e Bina é algo que vai se desenvolver no pensamento cabalista, porque era necessário que houvesse uma separação da tríade mental, do que vai ser conhecido como Zeranpin, que nós já vamos falar sobre isso, que é a face menor, né? Mas que também estivesse ligada a ela. Porque o mundo de Beriá tem que, de alguma forma, estar ligado ao mundo de Yetzirah, ao mundo de Yetzirah com o mundo de Asiá. E este semicontador, que é o conhecimento entre a sabedoria, que é Koachma, o que é isso que eu estou entendendo, com Binar, de Barak Hamavrik, né, o lampejo de intuição de, eu consigo entender e estruturar o meu pensamento. Por exemplo, o irmão fez a pergunta, eu não sabia com quais palavras iria responder, mas a minha Chokhmah já sabia que a resposta existia. Então, em Binar, eu desenvolvo as palavras que estou usando, e Da'at vai ser o conhecimento dessas duas coisas. Então, esse conceito brota daí. Agora, os redatores, né, da Torá, a mão redatora da Torá, também passou esse conhecimento como
é a linguagem dos ramos. Isso acontece antes, a palavra da At, ela acontece antes com Adão e Eva. Quando Adam encontra Rava, né, para ter os seus filhos, a palavra que está lá também, ela é da At. Ou seja, uma união profunda, uma união espiritual de caráter sexual. Mas é isso, irmão, tá correto sim, o irmão pode interpretar a partir daí. Ô, meu irmão, muito obrigado, viu? Para o senhor não se perder, o senhor estava falando acerca de dados não significar o ato, né, o ato da cúpula em si. Perfeito, obrigado, Fred. Então, vamos lá. Então, da arte, ele não é um ato sexual, não é um ato mágico, não é nada, né? Ele é a união desses opostos que são o Abba Veima, e na Parashat, na qual Avram, né, sai de Padan Aram, nós temos essa simbologia, então, dessas esferas que emanaram de Keter, de Hashem, de Ensof, para o mundo manifesto. A gente está falando da árvore seferótica já com a existência de Malhut, certo? Porque a criação ela acontece lá no Bereshit, Bereshit bara Elohim, né? Que ali compõe-se a criação de cima a baixo, né? Tudo está feito ao final do sexto dia, simbólico, né? Não quer dizer que tenha sido feito literalmente em 24 horas do nosso dia. Até hoje existem discussões se isso foi feito literalmente nos 6 dias, porque a Torá não pode ser questionada, tem que ser correta, então se está falando 6 dias, são 6 dias, mas tudo isso é hermenêutica rabínica, é interpretação teológica. A Kabbalah não é religião, então não se prende nessa hermenêutica nem nessa teologia. Eleva o pensamento, né? Então, quando a criação é feita, quebram-se aquele pot, né, das cascas que não se conectavam, e nós temos então a criação do ambiente no qual a luz se manifestará. Então, é a estrutura sefirótica que nós conhecemos, de Chokhmah a Malhut, né? Em 3 pilares, nós temos 3 pilares muito bem conhecidos, não tratamos muito desses pilares durante as aulas, justamente pela questão de certas ordens utilizarem esses pilares que estão no templo de Shilomo e que estão nesse inconsciente da Kabbalah, que é Booz e Akin, ou então Gevorah e Hesed, a força e a misericórdia, a justiça e a complacência, e o pilar do meio, que seria a união desses opostos, né? Certas ordens vão utilizar outros termos, como força, beleza e sabedoria, ou então, conforme seja o desejo dos professores passarem o entendimento, né? Como que abrindo os arcanos da explicação. Então, não falamos muito sobre isso, justamente para deixar as parashiot falarem sobre isso, porque então nos é possível tratar desses assuntos. Por quê? Porque é bíblico. Não existe restrição para falar de Bíblia. Não existe restrição para falar do livro da lei, não existe restrição para falar de Torá, de Kabbalah. Isso não existe mais. Antes havia, né, os rabinos não permitiam que nós falássemos, mas hoje isso já caiu por terra, podemos falar abertamente sobre qualquer coisa que a Parashot nos ensina, com seus comentários, do Zohar, do Bahir e assim por diante. Muito bem. Então, para a gente poder entender o que significa essa história de Yaakov nos 4 níveis de interpretação, Pshat, Remes, Drash, Sod, nós precisamos entender que a história que acontece antes dele também tem esses níveis de interpretação. E no nível de Sod, que é o nível de Kabbalah, Avraham não é uma personagem real, Sarah não é uma personagem histórica. Podem ter existido? Claro, podem. Não há problema nisso. A gente sabe que coisas espirituais refletem-se no mundo material e vice-versa, né? Então, tudo bem, podem ter existido. Kabbalah não questiona se existiram ou não, porque então a gente entra num pensamento dogmático. Tem que ter existido. Se não existiu, o que está aqui é mentira. Para Kabbalah não faz diferença. A verdade está aqui, independente dessas pessoas serem históricas ou não. O que está aqui é verdade. Então, nós temos o nascimento de Yitzhak, destes dois. Yitzhak significa e ele riu, mas não está ligado a Da'at. Da'at é um semicontador, é a união do Abba Veima, do pai e da mãe. Agora, se nós elevarmos o pensamento para fora dessas histórias da linguagem dos ramos,
Perdão, irmãos. O pai e a mãe têm essas características justamente porque a força masculina é seminal, introdutória, assim como a sabedoria, não constrói nada. E a mãe tem características geradoras, assim como a inteligência, que constrói as coisas. Agora, a inteligência sem sabedoria não pode dar frutos, porque a inteligência se conquista com estudo, com os aspectos da sabedoria. E por isso se utilizam esses símbolos de sabedoria e de inteligência, mas não quer dizer que seja isto. É só uma forma humana, a linguagem dos ramos, de tentar entender a linguagem das raízes, aquilo que é a verdade. Elohim está no mundo de Beriá em Chokhmah, mas é Elohim quem vai criar toda a materialidade para nós. Nós fizemos uma publicação no Facebook hoje falando sobre a ideia de Hassatã, Satanás, né? Justamente porque em Yaakov nós vamos ver a aparição do que é a força maligna para o Zohar, que não é Hassatã, é Samael. Durante toda a leitura do Zohar, quem aparece como força opositora cósmica é Samael e não Hassatã. Hassatã, assim como Samael, assim como Lilith, que nós vamos tratar, estão operando para o eterno, na publicação falando sobre a prostituta, porque o Zohar fala exatamente sobre isso nesta parashiot, sobre a prostituta, mulher de Samael, que tenta impedir Yaakov de cumprir a sua missão de tzadik, de justo, de tzadik. Né? Mas a gente vai chegar nisso. Então, tem-se aquela ideia, principalmente no gnosticismo crístico, vamos dizer assim, que busca a quebra da dicotomia, a expressão de que Yaldabaoth, o demiurgo, seria uma expressão demoníaca de Deus. Um opositor, um Deus menor que, emanado da fonte, não reconheceu a fonte como a si próprio, como a origem de todas as coisas, e enclausurou toda a sua criação dentro de um ciclo kármico, um ciclo de vida no qual morre-se, esquece-se tudo aquilo que aprendeu e retorna. Um sofrimento contínuo. O que no budismo talvez seja representado como a roda do samsara, dentro do hinduísmo como o karma, a lei da compensação, ou qualquer que seja o nome que o irmão queira dar. A Kabbalah não tem este vínculo com a dualidade, porque ela é tradição primeva também. A ideia de que todas as coisas nascem do uno por adaptação não é apenas do hermetismo, mas também é da Kabbalah. Quanto mais antiga for a tradição, maior é a relação dela com a unidade, com o pensamento holístico. Todas as coisas advêm da coisa única por adaptação. O que é esta coisa única? Não sabemos. Então, a gnose egípcia conhecia muito bem essa ideia, a qual dava o nome de No, ou Nous, do qual vai surgir natureza, né? Perdão. Quando Hashem, em Nine Sof, emana através de auto-ocultamentos a parte que quer ser revelada de si mesma, que é Elohim, conhecendo-se a si próprio, cria todo o universo a partir de Beriá, porque Atzilut está a intenção, em Beriá essa intenção ganha corpo. Por isto, é o caminho entre Keter e Chokhmah, ao qual damos a letra Aleph. E é o caminho entre Chokhmah e Binah que damos a letra Men. E é o caminho entre estas duas para o Zeranpin, que é a face menor, que damos a letra Shin. Sabemos que Aleph é o ar, o Men é a água e o Shin é o fogo. O que está faltando? A terra. Então, nós temos essa parte densa a partir dessa tríade mental para baixo.
Elohim na força geometrizante, a força criadora, ao qual possivelmente as ordens refiram-se como o grande arquiteto do universo, porque o que está acima disso é totalmente incognoscível. Então, sim, é o grande arquiteto do universo. O grande quer dizer gigantesco, arque superior, teto que está acima, grande arquiteto do universo. É aquilo que está acima de toda a criação e de tudo. Este é Elohim, cósmico, como quer que seja. Porque o que é a essência real está mais próximo do nada do que de qualquer coisa que a gente possa expressar. Então é aquele santo silêncio. Só o silêncio se aproxima do que o tal vai chamar do tal perfeito. O tal que se pode dar nome não é o tal. Tal é o quê? Não dá para falar. É silêncio, né? Então a força geometrizante de Elohim cria toda a estrutura da existência para nós. Tradições que vão vir depois disso vão ver nessa força que emanou do próprio Eterno, que é o próprio Eterno, é o sagrado ponto abaixo, né? Reflexo do sagrado ponto acima como algo ruim. Mas a grande verdade é que nós não estaríamos aqui se fôssemos feitos da essência da qual tudo aquilo busca a essência. Porque aquilo que não pode ser nomeado, porque não existe como ser nomeado, tem características que a gente não entende. E está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não está em lugar nenhum. É tudo, mas também não é nada. Como algo pode emanar disso com essas essências e ser alguma coisa? Foi preciso o Tzintz Unmin, que nós conhecemos muito bem. Então, a Torá está contando para nós essa história. Ela pode estar contando uma história diferente nos níveis homiléticos, nos níveis filosóficos, nos níveis, né, de Pshat, Remes e Derash, mas no nível de Sod ela está contando para nós a história da criação e a nossa relação com essa criação. Então, Avraham é o símbolo dessa sabedoria que emanou de Ensof, é Elohim, e sua meia-irmã, Sarah, continua sendo Elohim. Todas as coisas são Deus, né? Não existe dualidades, não existem pluralidades no pensamento unificador, holístico. Mas elas estão aí, manifestas, né? A gente não é plural? É lógico que a gente é. Então, as coisas que estão manifestas têm a essência do imanifesto, mas são diferentes. Chamamos essas coisas que a dualidade fez-se necessária criar, que são as coisas que para nós são más, de forças caóticas, forças destruidoras, mas elas não são más. Elas são necessárias para a existência, elas não estão operando contra Deus. Elas não são o inimigo do Eterno. Samael, ele na verdade é Keter da coroa, da Keter não, né? Vai ser Chokhmah da árvore que ele pode. Não existe árvore que ele pode na Kabbalah. Isso é Goethe. Não tem problema, irmão, praticar Goethe. Mas nós estudamos Kabbalah. Kabbalah não reconhece a árvore de morte. Existe só a Etzraim, a árvore da vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando nós olhamos para Samael, San, de cegueira ou enganação, e El, que é o nome de Deus, nós estamos vendo aquele formato dos nomes divinos do Eterno. Samael tem a instrução cósmica de ser força opositora, de gerar o conflito. Qualquer pessoa que construiu qualquer coisa sobre alguma outra, primeiro precisou destruir o que estava ali primeiro. Moshe, para construir a tradição hebraica, teve que destruir quase todo o Egito. Lógico que não de uma forma literal, mas destruir aquele pensamento que os egípcios tinham naquele momento de pluralidade. Nós sabemos que os iniciados nas escolas de mistérios conheciam bem a essência do divino. O representavam com o halo solar, em Atom, antes de Akhenaton, né, o faraó herege, vamos dizer assim, que teve a audácia de dizer para todos que Deus é único, né? Grande figura, no qual eu e você, de certa forma, somos filhos espirituais, né? Ele que traz todo este movimento. Inclusive, muitos cabalistas até hoje se perguntam se Moshe
conviveu na época de Akhenaton, se sofreu as influências de Akhenaton, e alguns vêm até mesmo conjecturar que eles são a mesma pessoa. O que aí entra em outras tradições que não a nossa, né? Assim como outros vão dizer que Moshe estudou junto com Hermes, o que para nós está muito claro é que Moshe era iniciado em escolas de mistério. Por quê? Porque a Torá diz que ele estava se preparando para ser um paor, um faraó. E o faraó é a cabeça da religião no Egito. Logo, tem que ser um iniciado. De qualquer forma, para que Moshe pudesse criar a estrutura do pensamento que nós temos hoje, com os signos que nós temos hoje, foi preciso destruir os antigos. Então, Samael está envolvido como uma força dentro disso. Assim como Lilith. Lilith aparece para nós como uma força feminina primal. Algumas tradições da Kabbalah vão ver no trecho de Gênesis, onde existem duas oratórias diferentes, né? Na primeira diz que Deus os criou, macho e fêmea os criou, a imagem de Deus os criou. Eles são criados juntos, um ao lado do outro. E mais para frente diz que Deus criou Adão, o moldou e da sua costela retirou Rava, a mulher perfeita. Então, algumas tradições de Kabbalah vão ver Lilith como a força primal feminina que não se subjuga a nada. Está contra a estrutura de Adam, a instrução de Adam de se reconectar a Hashem. Então, é tida como uma Kelipanogá. O que isso quer dizer? Ela é a casca, mas também não é ruim. O Zohar vai dizer para nós que ela é a prostituta chamada pelo rei, como nós colocamos na publicação. O rei, contratando uma certa prostituta, instruiu-a para tentar o seu filho, fazendo com que ele caísse em prostituição, e disse a ela que ela deveria fazer isso sem deixar ele perceber que ela estava atuando, que ela não queria aquilo de verdade. Então a prostituta faz isso com muita dedicação, porque senão ela vai ser vista como pecadora aos olhos do rei e castigada por isso. É a instrução do seu rei que ela faça isso. Mas ela não deseja que o príncipe caia nas suas tentações. E nem o rei assim deseja. O Zohar está nos dando um símbolo dizendo que as forças que se opõem a nós desejam ser vencidas por Tikkun Ha'olamim, para a retificação dos mundos. Essas forças emanaram e desejam a harmonia delas próprias com Hashem, que já estão em harmonia, são forças boas, porque cumprem a instrução de Deus e desejam que os homens, as mulheres, né, o homem aqui é a humanidade, vençam as suas tentações. Perdão, por quê? Se eu sou uma pessoa que caio em tentações, nos vícios, como nós comentamos, na instrução de quinta, né? Nos vícios do caráter, etc. E eu desperto para esses vícios, então eu faço a techuvá disso. E essas energias, perdão, caóticas passam então a criar coisas boas. O caos tem a característica tanto física, como nós vemos hoje pela mecânica quântica, quanto espiritual, de estar o tempo todo tentando criar alguma coisa. A instrução do caos é gerar tanta aleatoriedade que a ordem surja dele. Muitos conhecem a frase a ordem do Abichaos, né? A ordem Abicaos. A ordem é a partir do caos. Do caos emerge a ordem. E essas forças caóticas têm relação com isso. A gente já vai entender o porquê a Parashat, que parece ser só um homem saindo da casa de seu pai para casar com as filhas do seu tio, conta uma história mais profunda no nível de Sud. Então, Yitzhak, vão dizer os nossos sábios, era elevadíssimo em consciência. Estava muito próximo do eterno devido àquela ritualística que seu pai fez. Ao levar Yitzhak como um sacrifício a Deus, aquilo acabou com a Yetzer Hará de Yitzhak. O que é Yetzer Hará? A sua tendência para o mal. Ele não tinha mais tendências malignas. Estavam com a cabeça tão elevada no eterno
que a única forma de ser trazido de volta ao mundo era com Gevurah. E quem é a Gevurah que sai dele? É Esav. Esav é a Gevurah, é força, é ira. E Yaakov, símbolo de Hesed, o Zohar, na verdade, nos diz que é Tiferet, não Hesed, Tiferet. Ele é o sol. E o Zohar vai nos dizer que Yaakov, na verdade, é o símbolo de Zeranpin, a face menor de Deus. Se ele é irmão gêmeo de Esav, e Esav está ligado com Gevurah, Esav está buscando também o Tikkun através de seu meio-irmão, que, tendo vindo da misericórdia, é Tiferet, é o sol. Por isso diz que ele sai de Beersheba, Bersabeia, né, para a terra de Lavã. Beersheba, Bir significa poço, e Sheva significa 7. O Zeranpin é composto das 6 Sefirot que emanam da tríade mental, ligadas a Malhut. E elas são ligadas a partir de Yesod, do fundamento. E qual é o fundamento para Kabbalah? O Tzadik. E como Yaakov é chamado para a tradição tanto judaica quanto para a tradição cristã, quanto para Kabbalah, Tzadik, o justo. E Yaakov é chamado o justo. A Kabbalah está nos dizendo, o nível de Sod, o nível dos ramos, está nos dizendo que a peregrinação de Yaakov é o movimento da criação de Hesed, Gevurah, Hod, Neshat, Yesod em Tiferet. E o Zohar diz que Yaakov vai andar do leste ao oeste, assim como o sol nasce do leste e se põe no oeste, nasce no oriente e morre no ocidente. Um símbolo das duas estruturas diametrais opostas da árvore sefirótica. No leste, temos Hesed, o pilar da misericórdia. E, no oriente, no oeste, nós temos o pilar da severidade, Gevurah. Este sol, simbolizado por Yaakov, virá a ter uma união com duas mulheres. Ele se apaixonará imediatamente por Rachel, mas receberá primeiramente das mãos de Lavã, Lea. Rachel é símbolo de Malhut, a luz manifesta no mundo. E Lea é símbolo de Bina, a inteligência oculta na criação. Lea e Rachel são os aspectos femininos da espiritualidade, o aspecto oculto da espiritualidade em Lea e o aspecto revelado da espiritualidade em Rachel. E Yaakov, que está vindo de seus pais, que são símbolos da tríade mental, são símbolos do Abba Veima, são símbolos do movimento do superior em conexão com o inferior, se apaixona imediatamente pela luz refletida no mundo, a justiça no mundo, tzadik do mundo. E por isso dizem que o tzadik é o fundamento do mundo. O tzadik, em Yesod, é um movimento de união de todas as esferas sefiróticas, todos os contadores, neste sol central que é Tiferet, a beleza. Lavan simboliza toda a enganação do mundo. Sua meia-irmã, Rivka, também é aspecto de Bina para o Zohar, mas diferente de Lea. Lavan também é aspecto de Bina, mas aspecto negro disso.
A sua inteligência, a sua astúcia, o seu poder está no Sitra Hará, no lado de lá. Ele tenta o tempo todo enganar Yaakov, o tempo todo fazer com que Yaakov seja escravo de sua interpretação teológica, de seus deuses, de sua terra, de seu rebanho, de tudo. E Yaakov, na sua história, antes de chegar a conhecer Lavan, Rachel e Lea, ele se encontra em Beersheba e ele deita sua cabeça na pedra e tem a visão da escada maravilhosa, no qual descem e sobem os mensageiros de Hashem. Nós falamos na instrução de quinta-feira o que é este subir e descer, que luz é essa que sobe e que desce. Porque é importante que eu eleve meu pensamento a Deus e que esse pensamento retorne para nós. Yaakov, quando vê a escada maravilhosa, nos diz o Zohar, está vendo a estrutura sefirótica e os mundos da criação. Siá, Yetzirah, Beriah e Yetzilut. 144 degraus, por onde os mensageiros de Hashem, os malals, as forças do Eterno, se manifestam. Isso não é literal. É lógico que se Yaakov é símbolo de Tiferet, e ele está com a cabeça na rocha, a rocha como símbolo de Malhut, porque Tiferet deita-se sobre o fundamento, que é Yesod, e Yesod liga-se a Malhut. Nós estamos vendo Zeranpin na face menor de Deus, conectando-se do divino para a materialidade. E vê todo lugar de onde deve subir e descer constantemente. Tradições outras vão chamar isso de Soviet coágula. Outras ainda vão dizer que é preciso densificar o que é sutil e sutilizar o que é denso. A Pedra Esmeraldina diz que você vai poder fazer essas operações, né? Penetrar em tudo que é sólido, etc. Quando ele desperta, ele diz: este lugar é sagrado. Eu erguei aqui uma coluna e chamarei este lugar de Betel. El de Betel, a casa de Deus. Beit El, Betel. Beit, casa, El, Deus. Beit El, a casa de Deus. A coluna erguida por Yaakov, como nós já vimos que ele é Tiferet, é a união entre a severidade e a misericórdia, o pilar do meio, que agora está conectado nesta peregrinação simbólica de Yaakov. Quando Yaakov encontra Lavan, ele está fugindo do seu irmão porque roubou a bênção, a brachá, né? Agora ele tem direitos de primogenitura. A face menor, né? Agora, tendo vindo do pilar da misericórdia, roubado a bênção da força, vai conectar, né, o superior e o inferior, e para isso é preciso uma figura que todos nós conhecemos muito bem, que é a Shekhinah. Lavan, representando forças caóticas, tenta a todo custo desviar Yaakov do seu propósito. Ele apaixona-se pela luz de Rachel, que é a luz divina representada em Malhut, quer dizer, ele consegue identificar a beleza de Rachel, conectando-se a Deus, e a ama imediatamente por isso. Mas é necessário primeiro que haja o conhecimento oculto da espiritualidade da Shekhinah.
Então, primeiramente, ele recebe a mão de Leia, a qual ele vai desposar por 7 anos, nos quais ele trabalha para poder ter a mão de Rachel. 7, 7, 7. 7 em Beersheba, o poço dos 7. Sheva é traduzido como um lugar físico, né, que se encontra lá no deserto do Negev, mas não faz diferença se ele é físico ou não, interessa a linguagem das raízes. Nós temos então ele saindo, vendo Deus em Beersheba, no poço, e o que que tem no fundo do poço? Água. E a água é símbolo do quê? Sabedoria. E se Yaakov está servindo como um canal, um poço perfeito entre as 7 sefirotas abaixo da tríade mental de Elohim, que emanou de Hashem, de Ein Sof, do sagrado Ein Sof, bendito seja. Quando ele encontra Leia e se dedica, tendo se dedicado 7 anos pela sua mão, perdão, achando que era Rahel, quer dizer, que faria o seu trabalho de conectar é, o Eterno, bendito seja, com o Malhut, através de sua Shekhinah, que seria Rahel, o 7 simboliza a perfeição do conhecimento oculto, das características da espiritualidade, dessa feminilidade oculta. Se dedicará, então, mais 7 anos, dedicou-se 7 anos para ter a mão de Leia, achando que conectaria-se direto com Rahel, e trabalhará mais 7 anos ao lado de Leia para ter a mão de Rahel. Então, nós temos aí um número expressivo de quanto tempo ele fica ao lado da sabedoria oculta, né, do conhecimento oculto, que é Bina, que é na sabedoria, né, inteligência oculta, o entendimento oculto, que é a Leia, e na sua personalidade apresentada ali, é uma pessoa muito maltratada por Yaakov. Ele apenas se deita com ela para gerar frutos, né, para gerar filhos. Ele deseja de todo o coração o amor de sua juventude, que é Rahel, e este é isso que fazemos com o conhecimento oculto. Nós não queremos ele. A gente quer, como nós comentamos, aquela parte expressiva da espiritualidade, da sabedoria, do conhecimento. Olhem para mim, eu sou um sábio. Essa é a característica de Rahel, né? Bonita, aparente. Ele conquista a Rahel, mas ela não gera frutos. Ela entrega para ele um servo, Rahel, como um símbolo espiritual feminino de Malhut, da expressão da conexão com a Shekhinah, entrega para ele uma serva. Yaakov terá então 2 servas, né? Uma de Rachel e uma de Leia, que serão Bila e Zilpa, né? Bila de Leia e Zilpa de Rachel, que são aspectos adjacentes da feminilidade, mas menos importantes do que aquelas que vão desposar Yaakov. São forças que têm importância, são aspectos da espiritualidade feminina, da conexão com o divino, porque o divino, partindo desse princípio, está penetrando na criação. Então a criação ela tem característica feminina. E Leia e Rachel estarão relacionadas com a misericórdia dessa espiritualidade, assim como suas servas. Mas o Zohar vai nos dizer que Samael e a prostituta a todo momento tentam retirar a sacralidade de Yaakov e suas esposas e suas concubinas, utilizando-se de Lavan como força caótica. Lilith é o símbolo, então, agora da severidade na espiritualidade feminina. Se a espiritualidade feminina quer fazer tikkun, né, quer fazer techuvá de sua energia através de Yaakov, que símbolo de Tiferet, na árvore sefirótica, é preciso que vença suas más condutas, que vença suas tendências negativas. O nome Lilith ainda hoje é discutido muito, né, a respeito de qual seria a sua origem. Ele é formado de Lamed Yod Tav.
Lamed tem gematria 30 e Yod tem gematria 10. E isso se repete por 2 vezes, né? Tem gematria 30, tem gematria 10. Então, 40 e 40. 40 é men, né? É água. Então, nós estamos falando de águas superiores, águas inferiores ou diametrais opostas. O nosso irmão fez uma pergunta, só um instante. Deixa eu fazer a leitura, irmão. Essa situação de Jacob passou com Labão. Foi consequência de seu ato com Esaú, quando enganou seu pai Isaac para ganhar a primogenitura? Se a gente sair do nível de saúde e a gente descer, descer não, né? Mudar, porque não quer dizer que a Sod seja mais importante do que o Drash, não é isso. Ou que seja mais importante que o Remes ou o Pshat, não. Todos os 4 níveis de interpretação são um pardês, né? Uma árvore não pode dar fruto se não tiver raiz. Então, os 4 níveis não existe um mais importante que o outro, tudo é importante. Então, no nível de Drash, Deus me perdoe fazer os irmãos acreditarem que Sod é. Ah, eu sei Sod, não precisa saber mais nada. A pergunta que o irmão fez está perfeita. No nível homilético, no nível filosófico, no nível de Drash, sim. Yaakov, como Amás e Merkavá, como eu, passando pelo meu processo espiritual de aperfeiçoamento, né, de transmutação de mim mesmo, eu sou obrigado a sair de onde estou quando tomo algo que não é meu. Como Yaakov, sendo esse espertinho que ele era, né, no nível de Drash, nós entendemos que Yaakov, que vem de Ekev, aí isso tem relação com o nível de Eremes, né, que é simbólico, alegórico, significa calcanhar, então eu sou baixo. Eu sou uma pessoa baixa. E eu, sendo baixo e espertinho, então eu vou lá e me utilizo das coisas que tem em volta de mim para conquistar aquilo que eu quero. Vendo que o irmão Esav chega com fome dentro de casa, ele fala: pô, faz o seguinte, me dá o seu direito da primogenitura e eu te faço um guisado aí, te dou um pouco de carne. E Esav faminto, a gente não tá falando de um cara que saiu para comer, para caçar agora de manhã, tendo comido cedo. Ele dependia da sua caça. Então, não tendo pego essa caça, quer dizer, ele já fazia dias que não comia. Estava assim, como nós dizemos, com os olhos brancos, né, sem vida. E Yaakov dá uma despertinho e rouba primeiro de Esav o direito que na cabeça dele, entre aspas, lhe daria a oportunidade de roubar do pai a primogenitura. O direito da primogenitura, quer dizer, ele entregou com as próprias palavras a primogenitura para mim. O que eu fizer a partir de agora ele não vai poder questionar. Então ele, junto com Rivka, nesse nível aqui, Rivka pode ser colocada como Bechorá, e Bechorá é bênção, né? Becorá, que vai se tornar Rebeca. Becorá, Rebeca. Então, calcanhar, rouba, junto com sua mãe, Rivka, Rebeca, Becorá, Bechorá, bênção, de seu pai, Yitzhak, e ele riu. Deitado a bênção, ele agora se vê de frente com aspectos da sua da sua fraqueza, do seu medo. Yaakov, sendo um espertinho no sentido mental, é um covarde no sentido físico. E se vê obrigado a fugir da terra de seus pais para não ser morto pelo seu meio-irmão. Se nós trouxermos isso para um aspecto pessoal, dentro de mim essa batalha acontece o tempo todo. Eu tento agir com esperteza com as pessoas ao redor de mim, e quando eu sou confrontado por essas espertezas, eu fujo dos problemas que eu mesmo crio. Então, sim, Yaakov ele vai passar com Labão essas dificuldades da sua esperteza, porque Labão, no nível de Derache, é seu espelho negro. Porque tanto Jacó quanto Labão são dois espertinhos. Labão quer passar a perna em Jacó e Jacó quer passar a perna em Labão. Ele vai para casar com a filha mais nova e Labão fala: não, é a filha mais velha, você vai casar, como diz a tradição, com a mais velha. Falou: poxa, mas por que você mentiu para mim? Eu queria a mais nova. Então trabalha mais 7 anos. Labão tá pensando aí, ó, arranjei um cara para trabalhar de graça. E já casei minha filha mais velha.
fala: "Tudo bem, já tenho uma esposa, o que é muito bom, vou trabalhar por mais 7 anos e vou pegar a mais nova", o que é muito bom. Então, era era aquele espelho negro que nós falamos nesses níveis de interpretação, de um tentando retirar lucro do outro. Labão dizia: "Você vai ficar com o gado miúdo que tiver listras". E aí Isaac, perdão, Jacó, que já criava há muito tempo gado miúdo, sabendo como fazer essas permutações gênicas, né, que hoje nós conhecemos, ia lá e falava: "Ó, esse aqui parece que é todo liso, ele deixou para mim só os lisos e que diz que eu vou ficar só com os listrados, mas aqui embaixo ele tem manchas na pata, etc. Se eu cruzar ele com outro, é gene recessivo, é gene dominante, né?" Que hoje nós temos essas palavras, mas naquela época para ele era só uma intuição. Por conhecer o ofício, desde criança ele criava gado miúdo, né. Então ele vai lá e faz essas coisas, e Labão então fala: "Não, espera, tá saindo só manchada, agora você vai ficar com os sem manchas". E ele falava: "Perfeito". Então ele ia lá, só tem os com manchas e tudo mais, ele sabia que aquele com tal aspecto, se juntado com outro, daria um sem manchas. E foi fazendo isso até ele ficar com quase todo o gado e Labão com nada. Então, num nível de Derash, sim, irmão. Eh, Jacó, né, Yaakov, ele só vai fazer techuvá de toda a sua esperteza na hora que ele luta com Deus. Na hora que ele tem aquela introspecção, né, de lutar contra si mesmo, de se encontrar, de se redimir consigo próprio, e ele se encontra com seu irmão sendo já outra pessoa, né, Israel. Ele é outra pessoa, literalmente. Se voltarmos ao nível de Sod, Yaakov sequer luta com Deus, ele luta com Samael. O Zohar vai dizer que a luta que ele tem é com aspectos da Sitra Hará e não é com o Malal de Hashem, não é com, quer dizer, era um Malal, né, uma força de Hashem, mas não é Deus como personalidade divina. São forças, eh, destrutivas, caóticas, maléficas que ele vai ter que lutar para mudar. É o mesmo símbolo, como a gente pode ver, só que dando origens diferentes. E se para o Zohar Yaakov não é um homem, mas é Tiferet, o que ele está fazendo, na verdade, é o Tikkun, pegando essas energias caóticas, quelipóticas, e quebrando as cascas delas e elevando para Hashem. O movimento de subir e descer, né? Oi, meu irmão, por favor, fale com a gente. O irmão falando aí, me surgiu uma pequena dúvida, perdoa a intromissão, ah, em relação à escada que Jacó vê, né, que Jacó vê, e o senhor fala desse movimento de subida e descida. Pelo que me parece, dentro de tudo que a gente já estudou até hoje, a gente está vendo isso sob um prisma de Massa Bereshit, né, do eterno para conosco, né, ali representando os malahim subindo e descendo. E eu tenho uma questão, subi uma dúvida aqui, meu irmão, que é se teria como aplicar a noção da Massa Merkavá nesse trecho e qual seria o significado, né? Se há uma escada na qual seria a escada a escada da vida, né, que é dita, a escada de Jacó, a escada da vida, como tem impregnado ao senso comum, né, as pessoas falam bastante dessa escada e geralmente é muito associado, né, aqui em outra instrução mesmo o senhor já fez uma associação disso com a própria roda de Sansara, né, com as muitas vidas, os ions de vida, e isso tem relação, irmão, ou se eu estou todo enganado aqui? Não, perfeito, muito bem colocado. Quando colocam, você vê que essa é uma pergunta cabalista, né? Se eu estou olhando para o aspecto do Zohar, estou falando de Maaseh Bereshit. Perfeito. É possível olhar para esse Sulam, né? Essa escada de Yaakov, pela Maaseh Merkavá? Com certeza. Quando nós olhamos, quem vai tratar muito desse aspecto da Maaseh Merkavá são textos anteriores à luz do Zohar, né? São, é, porque Avot,
os Midrashim, os Talmudes, né? E, lógico, Barreira. Quando nós olhamos pela Massa e Merkavá, quer dizer, a estrutura de como eu me aproximo do Eterno, essa escada maravilhosa que Yaakov vê, ela dá para nós as ferramentas das Sefirot. O movimento da Massa e Merkavá se aproxima muito do que o Alter Rebbe, o autor do Taniach, deixou para nós, que é como utilizamos as forças dessas Sefirot para nos tornarmos melhores, né? Então, se eu estou vendo que as potências do Eterno, os Malahim, eles sobem e descem, e eu me elevo em pensamento e subdesço, sabendo que essa estrutura que aparece para mim como escada são as Sefirot, qual caminho eu devo percorrer, né? Aqui entram os 32 caminhos, né, de Urma, os 50 portões de Bina, e as 22 letras do hebraico, né? Essa vai ser o trabalho da Massa Merkavá. Perdão, estou com algo no olho. Perdão. Então, olhando por esse prisma, como eu posso utilizar aquilo que eu conheço das ferramentas da criação para fazer a elevação do meu pensamento? Eu sei que eu me encontro em Malhut, então, pela visão da Massa Merkavá, eu estou em Malhut, eu estou na base desta escada, né, olhando para cima. Não sou Yaakov como Tiferet, sou a própria visão que Yaakov está vendo com a cabeça na pedra. Perdão. Acima de mim está o fundamento, que é a justiça, o tzadik. E a partir daqui eu começo a equilibrar essas forças para poder me aproximar daquilo que Hashem deseja de mim e o que eu posso utilizar para algo em questão, seja para um trabalho, para um problema pessoal, o equilíbrio entre Hod e Nessacha. Hod como aparece como glória, né? Mas no trabalho da Merkavá ele é reverberação. Então, como eu posso reverberar o meu pensamento, ecoar aquilo que eu vou agir? Então, pensar, né, no que eu vou agir. Netzcha é a ação, está como vitória, né? Mas é a ação. Então, se eu reverberei o meu pensamento, se eu ecoei no pensamento como eu vou agir, antes de agir, eu já estou agindo melhor. Se eu só penso, não acontece. Se eu só ajo, faço mal. Se eu elevo a, a minha estrutura de pensamento, né, para, para Tiferet, então eu encontro a beleza da minha ação com a beleza de ter pensado antes de agir. Estou dando só um exemplo, tá? Esse trabalho pode ser feito para qualquer coisa. Eu preciso agora das outras Sefirot, certo? Deixa eu abrir a árvore aqui para a gente, vai ficar mais fácil de enxergar. Só um instante. Essa é a escada, né? O símbolo da escada que nós trouxemos, os malachim subindo e descendo. Vou pegar minha canetinha. Então, nós estaremos com a cabeça aqui, né? Esta seria a pedra, olhando para essa escada maravilhosa. Aqui nós temos o fundamento, o tzadik. Deste lado nós temos Hod e Nessah. Então aqui eu tenho a reverberação e aqui eu tenho a ação. Tiferet vai ser aquilo que vai estruturar todos os outros degraus dessa escada. Seria por onde nós pisaríamos, vamos dizer assim, né? Gevura, que é a minha força, Hesed, que é a minha misericórdia. Então eu já sei que eu tenho que agir de forma justa, eu penso em como eu vou agir, eu parto para a ação. Mas antes, vou visitar a beleza do meu pensamento sobre isso e estruturá-lo com a força e a temperança necessária para que as coisas aconteçam direito. Conquistar alguma coisa através da minha atitude, da minha ação, vai exigir de mim força, gevurah.
Mas se eu exceder na minha força, eu posso passar por cima das pessoas no caminho, então eu preciso equilibrar ela com o meu reset. Para que eu haja de forma perfeita, eu volto a ver a beleza disso e subo para Binah, que é a inteligência, e penso da melhor forma como isso vai agir, como eu vou agir, de como essa ação pode trazer ou não benefícios, e é na sabedoria que eu vou ter lá na minha bagagem filosófica as melhores formas de fazer isso, sem ofender ninguém, sem atacar ninguém, qual outro mestre que agiu desta ou daquela forma que pode me influenciar no pensamento para que eu haja de uma forma correta e fazendo o caminho de retorno dentro dessa esfera, né, de pensamento da massa e Merkavá, eu venho para minha atitude de Hod e ela tem reflexo de Malhut. Toda essa ideia que nós desenvolvemos aqui, ela é metafórica também, não quer dizer que o irmão tenha que pensar em cada um desses aspectos, eles meio que acontecem ao mesmo tempo. Eles não estão acontecendo de forma separada, esse pensamento acontece ao mesmo tempo. Então, se nós olharmos a massa e Merkavá utilizando a árvore, essa seria uma forma de entender o pensamento. Agora, se nós utilizarmos a massa e Merkavá por uma ideia mais drash, homilética, filosófica, nós temos o que foi a instrução de quinta-feira. Todo o meu pensamento, tudo aquilo que eu faço, ele deve buscar elevar-se a Deus, nele buscar sabedoria, nele buscar entendimento, retornar para mim e encher o meu cli. Quando eu subo, eu esvazio. Quando eu retorno, eu encho. Não tem como eu tentar subir para Deus cheio, cheio de certezas, cheio do meu ego, cheio dos meus dogmas, cheio de arrogância, cheio de excessos. Eu preciso me esvaziar para que o eterno possa vir encher o meu cli. Então, esse cli, ele é simbolizado pelos cabalistas como um uma espécie de cabaça, né, no qual a luz desce e a luz sobe. Mas não tem diferença nenhuma para aqueles que gostam da simbologia do cálice, é a mesma coisa, tá? O cálice também tem essa mesma ideia de receber e dar, né? Então, na Massa e Merkavá, a escada maravilhosa, que possivelmente é muito evocado pelas ordens que falam, né, sobre a escada maravilhosa, dos degraus que nós temos que subir para nos elevarmos em consciência, em aprendizado, em filantropia, em igualdade, em permissibilidade, em tolerância, e assim por diante. São aspectos que nós temos que ir galgando melhores alelos para nós, e isso se dá aos poucos. Só que talvez as ordens o evoquem num sentido unilateral, apenas de subir, né? Subir esses degraus. E aí entra toda uma espécie de sincretismo. Vou dizer sincretismo porque aí a gente, poxa, cai naquela ideia de que estão juntando religiões, e não é isso, né? A ideia de algo sincrético quer dizer de se tomar aquela ideia e mesclar a outra. Quando nós vemos, por exemplo, não é mistério para ninguém falar que certas ordens têm 33 graus, né, o qual eles colocam como degraus da escada e tudo mais. Esses 33 têm muito que ver com o número de vértebras, que hoje nós sabemos que não é bem exatamente 33, né, e no ápice se encontra, eh, consciência desperta, né, é a idade de Cristo, é também um número sacro por muitas razões. Então aí entram conceitos que são peculiares a estas ordens. A Kabbalah não conhece essa estrutura do pensamento 33, salvo na ideia de que o 33 está na perfeição dos 32 caminhos.
Kabbalah reconhece esse 33 como a perfeição dos 32 caminhos. Uma vez que você faz os 32 caminhos, as 10 sefirot e as 22 letras do hebraico, no 33 está a Sof. Então aí é bem reconhecido. Isso também acontece no budismo. No budismo também existem 32 caminhos, né? Acontece em várias ordens esotéricas, na verdade. Esse é um símbolo bem recorrente. Assim como o número 12, né? O número 12 também bem recorrente como graus, né? Estão naquela ordem. Ou 3, enfim. Tudo depende de o que se está ensinando, quem está ensinando e com qual propósito. E a grande verdade é que o propósito de todas que nós mencionamos é aprender aquilo que está oculto por trás do símbolo. Todas as ordens de caráter sério ensinam através de simbologias, porque é a linguagem da nossa alma, mas não querem que a pessoa se apaixone pelos símbolos. Deseja que o neófito, né, o aprendiz, o postulante, o peregrino, o buscador, que ele vença essas simbologias e se conecte com aquilo que está atrás do símbolo, né? O que está oculto, no que o símbolo ocultou, ou então no que o símbolo revelou. Revelar significa colocar um novo véu, né? Colocar de novo. Então, eu espero que tenha feito sentido sem ficar prolixo, irmão. Mas está mais do que perfeito, viu, a pergunta, irmão. Nós podemos olhar para tudo que está na Torá pelo viés da massa Bereshit, da massa Merkavá e pelas chaves que nós dispomos do Pardês. Quando nós falamos de teosofia, a senhora Blavatsky deixou 7 chaves e não 4, né? Mas aí é outra vertente, é outra escola, e geralmente se utilizam essas chaves nem tanto para as tradições abrâmicas, mas principalmente para as orientais, hindus, budistas, etc. Bem, deixa eu voltar aqui. Quando nós voltamos, então, para o nível de Sod, nós vemos Yaakov como Tiferet novamente, fazendo a união de Malhut com Keter, nós estamos vendo Asiá unindo-se a Tzilot através da sua Shekinah. As forças opositoras a Yaakov são aquelas da Sitra Hará, são aquelas do Yetzer Hará, e são aquelas forças caóticas, aquelas forças destruidoras, que serão representadas de forma simbólica no Zohar como Samael, Lavan e Lilith. Quando Rachel sai da casa de seu pai, Lavan, ela leva consigo os terafins, que são a espiritualidade do seu pai. Nos níveis inferiores, nós vamos ver, por exemplo, perdão, o nível histórico, teológico. Nós sabemos que as antigas sociedades tinham o costume de terem deuses do lar, no qual o pai era tanto a figura de autoridade no sentido militar, no sentido autoritário mesmo, mas também no sentido sacerdotal. O pai era o sacerdote da família. Isso acontece com Yaakov, acontece com Abraham, acontece com todos os patriarcas. Eles são o pilar sacerdotal de suas casas, mas não era só com eles. Em Roma, isso perdurou até pouco tempo atrás, né, quando caiu o império. Lá haviam os manês, que eram os deuses da casa. Havia o culto da polis, assim como os gregos, né, havia o culto das cidades, que eram gerais, mas cada um dos patriarcas, ou seja, dos patrícios, né, dos donos da casa, tinha o seu culto do lar. E o meu Deus era opositor ao seu. O meu Deus não gostava do seu. Por quê? Porque o meu Deus é meu bisavô, meu trisavô, meu bisavô, meu avô, meu pai, e um dia serei eu. E eles são agradados com o fogo da casa, perdão, que nunca se apagava, era aquela pira que havia na sala, né? Sempre deveria estar aceso. E cada família tinha o seu ritual para com os seus manês, com pequenas estátuas, servindo alimentos, arroz, frutas, né, o que fosse. Inclusive, nós temos um eco dessas ideias até hoje com culturas, né, de matriz africana, que ainda fazem esse trabalho devocional
para alimentar, né, os espíritos, etc. Aí entra na questão doutrinária. Se eles conseguem, de alguma forma, volatilizar esses alimentos, né, na região umbralina, se eles conseguem, de forma plasmática, pegar a energia desses alimentos, aí a gente entra se Deus assim permitir, nos estudos das religiões comparadas, né? Mas na Kabbalah nós não vamos tratar disso, para não misturar enredo. Então, historicamente, nós sabemos que esses pais tinham esse direito e eles tinham o seu culto do lar. E aqui nós vemos Lavana, que tinha o seu culto do lar, com os seus deuses do lar, perder essa força sacerdotal quando Raquel os leva. E ele vai atrás, pronto para matar Yaakov, achando que Yaakov havia roubado esse seu culto do lar. Quer dizer, Yaakov agora está querendo ser o sacerdote da minha casa. Esse é o cenário cultural, histórico. Ele está querendo ser o sacerdote da minha casa. Levou os meus terafins com ele. Quer dizer, ele está roubando o meu culto do lar. E quando ele descobre que Yaakov não fez isso, que Yaakov nunca quis fazer isso, que ele tem para si Deus, Hashem, né, e que ele quer ter o seu culto do lar, o seu próprio culto, com as suas formas de se apresentar a Deus, etc., Lavando se tranquiliza. Vai falar: não, tudo bem, eu não achei os terafins com você, daqui para cá a terra é minha, daqui para lá a terra é sua. Eles fazem a separação de terra com uma torre sagrada, porque a terra era sagrada. Por que era sagrada? Porque os parentes de Lavana estavam enterrados naquela parte da terra. Esse é o cenário histórico. Agora, se nós elevarmos o pensamento, Rachel como um símbolo de Malhut e Lavan como uma das forças destrutivas, essa levada de terafins por parte de Rachel diz respeito à retificação dessas forças destrutivas. Elas serão retificadas em Rachel e leva esse Avodazará, esse trabalho estranho embora. Então, a Parashat dessa semana se encerra assim, né? Nós vamos ver nascerem os filhos de Yaakov, de Yaakov, tanto com Rahel, quanto com Lea, quanto com as concubinas, cada um deles um símbolo dos portais espirituais que se abrem para nós, né? 12 portais, não é à toa que o 12 se manifesta sempre, como nós já falamos, os 12 discípulos de Rav Yeshua, nas 12 tribos de Israel, nos 12 irmãos, né, de José, de Yosef Hatzadik, nos 12 signos do zodíaco, porque já houveram 13 no passado, né? Agora retificou-se em 12 e assim por diante. E poderiam haver muito mais, né? Se assim desejassem, bastava que ligassem as estrelas de outra forma. Mas o 12 também é um número sagrado nos estudos. Deixa eu só confirmar que horas são, para não passar os irmãos também do tempo. Já são 9h12. Muito bem. Muito bem. Então, se nós fôssemos fazer o estudo completo do Zohar, isso nos levaria um pouco de tempo, porque deixa eu só abrir aqui para ver a minha versão, quantos versículos tem este trecho do Zohar. Hum? Parashat Chaesará, Toledot, Vayetze. São 396 versículos de Sod. Então, o primeiro livro do Zohar, que vai da Parashat Bereshit a Parashat Vayechi, nós temos em torno de umas 1.200 páginas, algo em torno disso. São a Parashat Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vayecha, Hayesara, Toledot, Vayetze, Vayeshlecha, Vayeshev, Miketz e Vayechi. E a Parashat Vayetze, onde nós estamos agora, são 396 versículos. Eu vou fazer uma leitura de uma parte dele para que os irmãos vejam mais ou menos como Zohar trata este pensamento. Deixa eu abrir aqui. Ele diz assim: E Yaakov saiu de Beersheba e foi à direção Naharan. Rabi Chaya abriu a discussão com o versículo:
o sol também nasce, e o sol se põe, e se apressa para o seu lugar onde nasce novamente. Esse trecho é Kohelet, tá? Eclesiastes 1:5. Este versículo foi explicado. A frase "o sol também nasce" refere-se a Yaakov como Zeranpin, quando ele estava em Beersheba, que é Biná. A frase "o sol se põe" refere-se a Yaakov, quando ele foi a Haran. Aqui aparece o Nekuvat Zeranpin. Nekuvá não, perdão, Nukva. Nukva é Malhut, estamos vendo. Sempre que aparece no Zohar, Nukva é a expressão de Malhut. Como está escrito, e ficou lá a noite toda, pois o sol se pôs. A passagem, e apressa-se para o seu lugar onde se levanta novamente, é semelhante ao versículo, e deitou-se naquele lugar para dormir. Isso se refere ao Nukva chamado lugar, onde o sol se apressa para brilhar. Venha, e eis que, embora o sol ilumine o mundo inteiro, ele viaja em apenas duas direções, como está escrito, vai para o sul e vira para o norte. Correlet 1:6. Perdão, pois o sul é a coluna da direita e o norte é a coluna da esquerda. E o sol nasce todos os dias do lado leste, de seu próprio aspecto Tiferet, e viaja para o lado sul, para a coluna da direita, Chesed. Em seguida, vira para o norte, para a coluna da esquerda, Gevurah. Ou seja, eventualmente, combina a iluminação de ambas as colunas. E do norte, ele se desvia para o oeste, Nukva, que é Malhut. Sempre Malhut. Nukva vai ser a expressão do Zohar para Malhut. Então, o sol se move para o oeste, onde se põe. É Nukva tem característica feminina, tá? Por isso que ele está se apresentando assim. Ele explicou que o sol nasce no leste, como está escrito, e Yaakov saiu de Beersheba, quando as duas colunas sul e norte foram combinadas nele. O sol vai para o oeste, para o Nukva, como está escrito, e foi em direção a Haran. Isso nos ensina que a iluminação aludida no texto, e Yaakov saiu, e saiu, né? É o nome da paraxá dessa semana. Etc. Certo? Em hebraico é isso. É a iluminação completa, compreendendo as duas colunas, direita e esquerda, que é o segredo de Chokhmah e Hassidim combinados. Hassidim é o misericordioso, tá? O segredo do sábio e do misericordioso. Rabi Shimon disse que Yaakov saiu do âmbito da terra de Israel, como está escrito, Yaakov saiu de Beersheba, que é o Nukva em sua totalidade, chamado de Beersheba e chamado de terra de Israel. E ele foi para outro domínio, como está escrito, e foi em direção de Haran, fora da terra de Israel, onde o outro lado governa. Assim, Yaakov veio do leste, o segredo da coluna central que compreende tanto as colunas da direita e da esquerda, como está escrito, e Yaakov saiu de Beersheba. Isso significa que durante o ano sabático, ou seja, o Nukva, Yaakov pegou a luz brilhante das profundezas celestiais, Bina, e viajou para o oeste. Isto é, ele pegou a luz que se põe no oeste, a coluna da esquerda, sem a da direita, e foi em direção a Haran, um lugar de julgamento e ira, que é o domínio do outro lado. Como esta é uma tradução, não é a nossa, tá? Que foi feita do hebraico com pensamentos de Rav Berg e seus filhos para o inglês e do inglês para o português, muito se perde do espírito do Zohar. O que está escrito que é o domínio do outro lado é o que nós acabamos de explicar como a Sitra Hará, lavando como essa força. O que está escrito aqui nesses primeiros trechos do Zohar é o que nós tratamos nessa Parashat de forma morachá, de forma oral. O professor falando sem a necessidade de
pegar o Zohar e fazer a abertura. Agora o irmão tendo conhecimento, o que é a coluna da direita, o que é a coluna da esquerda? Tratamos disso. Quando se sentar para ler, vai saber o que é. Quando escutar o Nukva, vai saber o que é. Quando ler o leste ou oeste, vai saber o que é. E por isso a importância do Kahalot, do Kahal e do estudo das Parashot. Os irmãos que fazem o estudo de Kabbalah, que já fizeram e continuam fazendo, desenvolveram uma bagagem filosófica muito grande para, ao sentar-se com esses livros em mãos, não ficar confuso, como ficaria uma pessoa que vem do esoterismo com X, né? Que vem do caminho externo da fé, e se sentasse com isso na mão e falar: que é isso que eu estou lendo, pelo amor de Deus? Que é coluna de direita, de esquerda e sol? Que sol? Como assim Jacó é um sol? Porque a linguagem da alma pode ser o símbolo, com toda certeza é. Mas um símbolo sozinho, ele é vazio, não significa nada. Desenhar um triângulo com o olho no meio não é nada. Não tem significado nenhum um triângulo com o olho no meio. São as pessoas que utilizam o símbolo para expressar um pensamento. Então importa que o mestre que está utilizando o símbolo explique para o neófito o que ele quer expressar com esse símbolo. E é por isso que conforme os graus vão passando, o mesmo símbolo vai mudando de significado. Porque ele foi muito bem pensado antes de ser cunhado para carregar o máximo possível de explicações dentro de uma mesma alegoria. Nós utilizamos um triângulo com um iode no meio. O iode, ele é o símbolo oculto de todas as letras do hebraico. Todas as letras do hebraico começam pelo iode. E o iode começa por um ponto. E este ponto vem de cima para baixo, da direita para a esquerda. Nós estamos fazendo este movimento que nós vimos aqui em Yaakov também. O iode tem gematria de número 10, que é o número do mais que perfeito. Perdão. O número 10 é composto do princípio e do nada, que é o 1 e o 0. Não existe o número 0 para o hebraico. Ele não existe. Essa é uma criação árabe. O conceito de zero, lógico que é uma junção de várias outras localidades que já pensavam no número 0. Ela surgiu também em outros lugares em quase que ao mesmo tempo, né? Mas o 0 que nós temos hoje, ele é alfarábico, né? E ele não existe no hebraico, tudo começa no 1 no hebraico. Então o 10 para o hebraico, ele não tem esse 0 que nós vemos, mas ainda assim, o 10 para o hebraico é a junção do tudo e o nada. Porque o ponto começa lá em cima, desce aqui para baixo, no iod. E se ele está dentro de um triângulo, nós estamos falando da lei tríplice, estamos falando de Deus. Então por isso nós colocamos ele acima dos aspectos de começo e fim do Ouroboros. Deixa eu abrir aqui que vai ficar mais fácil dos irmãos. Pronto. Acima do aspecto do Ouroboros, que é aquela ideia de ciclos onde o começo e o fim se encontram. Se o começo e o fim se encontram, eles emanaram de alguma coisa sem fim, que é Ensof. A maioria das pessoas, quando veem o yin e o yang, acham que isso é o bem e o mal. Mas não é isso que o yin e o yang simbolizam. Eles simbolizam o masculino e o feminino, o penetrante e o penetrado, o movimento e a passividade, os opostos. Então, o símbolo que nós evocamos aqui é esse. O lótus tinha essa cor roxa no passado, porque o Zohar diz que a junção de todas as cores dá o roxo, e porque ela é a cor utilizada para o chakra superior, né? E também, no espectro da luz visível, o violeta é a última cor do espectro, né? Com a mais alta vibração. Do vermelho ao violeta, depois disso é o ultravioleta, né? Então isso é só um símbolo.
Se se o irmão olhou para ele em algum momento, pensou que era outra coisa, tudo bem. Mas é só um símbolo, não tem razão nenhuma de ser: "Ah, a cobra tá falando da serpente no Éden, eles são satanistas". Ah, que loucura, a gente escuta todo tipo de coisa aqui, só por Deus. Então, muito obrigado pela presença, os irmãos me perdoem, talvez um pouco de cansaço na voz, mas chega o final da semana, a gente está cansado dos trabalhos, né, da família, dos estudos, de tudo. Os irmãos me perdoem se acabou faltando um pouco de animação, mas eu espero que eu tenha conseguido transmitir a profundidade que são os conhecimentos que estão na Torá, e que é impossível para um cabalista se considerar cabalista se ele não estuda a Torá. E não existe cabalista ou qualquer pessoa que possa tocar em Cabalá, que não tenha um conhecimento da Torá. Como é que você vai tratar de Cabalá se você não sabe o que a Torá está falando para gente? Ela que nos revela Cabalá. A Torá que nos ensina o que está oculto. E foram os nossos mestres que, decifrando-a através da gematria, através do pardês, através da introspecção, através da escada maravilhosa de subir e de descer, que nos deram a possibilidade de interpretar com o Zohar, com o Bahir, com os Talmuds, com a Mishnah, com a Gemara, com a Halakha e assim por diante. Então, muito obrigado pela honra, meus irmãos. E se algum dos irmãos quiser fazer algum levantamento, quiser falar conosco, por favor, irmão, fale com a gente. Ô, meu irmão, como sempre aqui, uma boa noite ao irmão, aos irmãos. Um Shabbat Shalom, né, meu irmão? Agradecer, né, meu irmão, a dedicação do senhor com esse trabalho maravilhoso, viu? A instrução de hoje foi muito boa, muito profunda. A gente ficou um tempo bom sem instrução e pedir perdão, né, meu irmão, por não ter vindo à instrução anterior, a de ontem eu não pude ver. Vim pegar o celular aqui, já havia acabado já. E avisar, irmão, que eu também estou sem celular aqui, a tela do meu celular queimou e eu acredito que eu só vou pegar num celular lá para fevereiro. E até lá vou ter que me virar um pouquinho para assistir as instruções, mas a gente vai dando um jeitinho aí e dá tudo certo. Amanhã mesmo eu já vou ver a instrução que eu perdi e perguntar para o irmão acerca do professor que o senhor tinha dito, sobre um professor de Moretorá, né, um Moretorá para a gente poder estudar o hebraico em si, né, estudar a Bíblia, a Torá, na sua língua materna, a Bíblia na língua materna, e também perguntar, falar com o irmão sobre a questão do encontro que a gente pensou em marcar, que até agora ninguém falou nada, né, meu irmão? Ninguém lançou uma data que estaria disponível. Cheguei eu até a pensar como é que fala? No Natal, porém o Natal acaba que muitas pessoas têm que fazer os encontros familiares, né? Celebrar com a família um momento ali de celebração mesmo. Então acredito que não seja possível, mas ver como a gente pode dar andamento aí, né, nessa conversa que a gente vai ter. E é isso, meu irmão. Perfeito, meu irmão. Bom, o encontro ficou, né, dos irmãos decidir uma data para ter aquele diálogo, né, para não ser um monólogo do professor chegar aqui e parecer que é o dono da verdade, para que os irmãos também possam dar daquilo que receberam, né? Apresentar seus trabalhos, vamos dizer assim, ou só um diálogo mesmo, né? Isso eleva muito o pensamento e cria a união. Ninguém quer participar de uma fraternidade no qual uma pessoa só tem voz. Senão não é uma fraternidade, é uma escola, né? Onde o professor chega e ensina. E não é essa a nossa intenção. Então, se os irmãos marcarem, eu com toda certeza vou estar presente, mas só como ouvinte. Não vou participar falando, mas vou estar presente como ouvinte. E todas as instruções ficam gravadas, né, meu irmão? Para todos aqueles que estão sempre conosco, que se dedicam de coração leve, né? Leve carrora, de coração leve, a essa obra, vai estar sempre gravado. Todos os livros que nós fizermos, a gente havia falado de deixar um valor simbólico, mas nunca para os irmãos próximos, sempre ah, talvez mais para frente, para ajudar na manutenção para outras pessoas, né, mas para quem está no estudo vai ser sempre feito com muito carinho. O professor que poderia ensinar para a gente o hebraico está dedicado
no projeto das traduções. Eu vou conversar para ver se ele consegue arranjar um tempo. A gente está conversando quase todo dia, né, a respeito das traduções e dos comentários que estão sendo postos, né, no Bahir, no Zohar e nos outros comentaristas bíblicos. Mas eu acredito que a grande questão seja financeira. Eu penso que para mim isso aqui é devocional mais do que qualquer outra coisa, mas a maioria das outras pessoas não veem a disponibilidade de tempo como um trabalho pro bono, vamos dizer assim, algo para o bem da comunidade. Falar: "Se eu não tiver um uma margem de lucro, eu não vou ensinar". Não é nem só para gerar os custos daquilo que está sendo feito. Então eu tenho receio de chegar no professor e falar assim: "Você não consegue tirar um tempo para nos ensinar?" Ele falar: "Não tem condição. Eu tenho minhas aulas tradicionais, eu tenho os grupos de estudo, eu não consigo tirar um tempo para isso de graça". Então, eu não sei. Quem sabe talvez a gente possa fazer de uma outra forma. Oi, meu irmão, por favor. Ô, velho, se o problema for, for dinheiro, irmão, a gente pode se organizar, né? Ver com ele quanto que ele cobraria e a gente vai vendo como que a gente pode resolver isso. Porque assim, dinheiro não falta no mundo, né, irmão? Acaba que a gente tem muitas obrigações, alguns deveres a cumprir e alguns direcionamentos aos quais a gente tem que dar para o lucro que a gente tem, porém, investir na obra que é isso aqui, para mim seria maravilhoso, irmão. Se o senhor puder ver essa questão, a gente vai se organizando e ano que vem a gente já entra, meu irmão. Pelo menos com isso, né? Irmão, eu penso assim, perdão, os irmãos já me ajudam incondicionalmente, né, com as coisas tanto pessoais minhas, quanto aquelas da fraternidade e da obra que é o Ló. Eu acho que se a intenção de todos nós é aprofundar o hebraico como linguagem, eu posso encontrar uma série de instrutores, de cursos, de livros e textos gratuitos para a gente estudar junto, sem colocar o irmão numa situação talvez desconfortável para ele e sem ter que tocar nesse órgão tão sensível nosso, principalmente no momento atual, né, que é o nosso bolso. Porque as coisas estão muito complicadas, irmão, no mundo todo, principalmente no nosso país. Eu não acho que seja justo para com os irmãos, que são buscadores sinceros do conhecimento, e isso acabe virando um comércio. Eu tenho visto tanto isso nas redes sociais, nas páginas, nos grupos que eu faço parte, e me causa, assim, uma espécime de só de pensar em fazer isso por aqui também, de colocar um curso aqui, outro ali. Eu não quero profanar a obra que que foi pensado com tanto carinho. Lógico que dinheiro não é dinheiro, como o irmão falou. O dinheiro é o valor que nós damos para algo que para nós tem valor. Mas eu não quero comercializar essa luz. Ela é para todo mundo, né? E aquele que já está abençoado por parte do Eterno, que quiser ajudar, aí é liberalidade. Eu até parentes meus, pessoas próximas a mim, falam: "Poxa, cara, você faz esse trabalho de graça aí durante tantos anos, recebe uma ajuda ínfima, tira do próprio bolso, trabalha que nem um cavalo, problema no coração, só pra quê? Para com isso aí". Não vou parar. Eu vou parar quando eu fizer a transição, quando eu transicionar, quando o Eterno, bendito seja, falar: "Ó, chega, vamos descansar", aí eu paro. Então eu sei que, com toda certeza, talvez os irmãos estejam muito bem abençoados financeiramente, mas não acho que esse seja o momento. O dólar a R$ 6, todo mundo pagando o olho da cara para poder trazer comida para dentro de casa. E então eu vou conversar com o professor, ver se ele consegue fazer isso dessa forma, senão a gente caminha sozinho. Já faz tantos anos que as pessoas vêm, esticam a mão, me ajudam, a gente começa o projeto, mas outras coisas chamam elas justamente dessas forças caóticas que estão em volta da gente, que falam: "Ó, você precisa do dinheiro, você precisa ficar rico, ó, tem influencer na sua idade que tá postando foto com meninas com metade da idade no Haiti, por que que você tá aí pensando em Deus? Vamos lá, sai daí, ó, para com isso". Então, eu não quero ceder para essas forças, eu quero fazer o ticum delas, se Deus assim permitir.
Mas, mais uma vez, isso aqui é uma grande democracia, né? Eu não vou decidir por ninguém. Então, se os irmãos quiserem conversar entre si, com vocês. Muito obrigado, Prata. Nosso Javier Fernando, sempre. Niketsavim, dizia em hebraico, né? De pé e ordem. Niketsavim. Muito obrigado pela presença, irmão. Eu vou, então, deixar a harmonia final. E se o irmão Jorge quiser falar comigo lá no particular, talvez eu possa conduzir o irmão para uma turma que ele já tem, irmão. E aí o irmão faz o estudo pragmático. Tá bem? Fiquem com Deus. Shalom. אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה, באמונה שלמה, וביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה,